Hoje eu vou bater uma bolinha com ele, meu querido Davi, com mais calma. Agora, quem não está tão calmo assim, Davi, são os torcedores do Palmeiras, que comemoraram antes de rolar aí o apito final ou o gol final do Internacional, hein? Boa tarde, querido. Boa tarde, Tinho, mas essa comemoração não é à toa, né? É. O clube do Palmeiras aí tá com 74 pontos aí na tabela do Brasileirão, 10 pontos de diferença. Como eu já disse antes, né? Eu já consagro aí o Palmeiras campeão do Brasileiro, mas os torcedores estão aí com desculpa, né? Pra tomar aquela gelada e dar faz aquela comemoração basiquinha. Sem dúvida. Exatamente. E agora, da quarta-feira, só depende dele, né? Exatamente, só depende dele agora. Até ontem dependia do Inter e do Corinthians, né? Que inclusive eu já quero começar falando do Inter, que começou o jogo perdendo aí por um pênalti. Olha, exatamente essa cena aí, o pênalti sofrido. E aí o jogador Lima, camisa 6, cobrou aí, o goleiro até chegou perto de conseguir pegar, mas não conseguiu. E aí o Ceará abriu o placar fazendo 1-0 no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Inter foi pra cima, o Edenilson marcou para o Inter e empatou aí, né? Já deu uma quebrada no clima para os torcedores do Palmeiras. E aí o Alan Patrick acabou fazendo o segundo gol para o Inter. E aí o Inter venceu por 2-1. Lembrando também que foi de pênalti, né? O gol do Alan Patrick, o goleiro também pulou no canto certo. Mas ele bateu ali aquela bola que é meio impossível de defender para o goleiro. E aí acabou fazendo 2-1 e vencendo o Ceará por 2-1. Agora eu quero falar, Tinho, do Corinthians, que também aí era para atrapalhar um pouco a vida do Palmeiras, mas não conseguiu, né? Acabou perdendo pro Fluminense por 2-0. Sabe aquele jogador, Tinho, que tem um problema na perna? Como é o nome dele? É o Germancano. Exatamente, o Germancano aí amassou o Corinthians, deixou sem pai nem mãe e aí fez 2-0, 2 gols do Germancano. E aí adiou, né? O Inter adiou as comemorações do Palmeiras para quarta que vem. Deu um probleminha no microfone aqui, Tinho, é exatamente isso que eu falei. E agora, a gente pode mostrar agora, meu diretor, a tabela do Brasileirão. A gente vai ver agora a diferença aqui de pontos. O Palmeiras venceu, né, a rodada anterior, está com 74 pontos. O Internacional em segundo lugar com 64. O Flamengo vem em terceiro com 61 pontos. O Fluminense, que acabou vencendo aí o Corinthians com 58. E o Corinthians aí em quinto com 57. Vem o Atlético Paranaense com 51 pontos e o Atlético Mineiro com 41. Agora, Tinho, por falar em Atlético Paranaense, né? A gente lembrando que sábado agora a gente tem um confronto entre as duas equipes, entre o Flamengo e o Atlético Paranaense. Os dois rubro-negros vão se enfrentar aí pela Libertadores, né? A final da Libertadores. E aí, tá ansioso pra esse jogo, Tinho? Demais. E inclusive, transmissão ao vivo pela tela do SBT, né? Exatamente, Tinho. É isso aí. Aí agora eu quero trazer agora a informação da segundinha, né? Sem deixar de falar da segundinha do Paraense. Claro. A gente teve um jogo de ontem do Santa Rosa contra o Vila Rica, que acabou vencendo por 1-0, já garantiu a classificação para a semifinal. Aí temos os jogos de hoje, né? O Cametá e União se enfrentam, o Capitão Poço e Carajás. O Carajás tem que obter um resultado positivo, porque aí, se não, está fora também. A gente não tem nenhum time para o Apebense participando dessa competição, né? Já que o Atlético Paraense não conseguiu e nem o PFC também. A gente só tem o Carajás para torcer e vamos torcer positivamente aí para que ele obtenha um resultado positivo. E aí também temos o São Francisco contra o SMAC, né? A gente vai trazer o resultado amanhã. O jogo aconteceu pela manhã, por volta das 9 horas da manhã. E a gente vai trazer todos esses resultados e também falar da final, né, da Libertadores contra o Flamengo. Amanhã a gente traz uma reportagem com informações mais amplas sobre esse confronto, Tim. Obrigado, meu querido. Os dois times, então a gente fala melhor amanhã. Valeu, Davi. Ótima tarde para você, meu queridão. Para você também.